direção. Ministra-me, Senhor. Fala comigo poderosamente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir então. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesta hora. Diga glória, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, amados? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui sentem a presença do Senhor neste lugar? Você crê que o Senhor, Ele está aqui nesta noite? Você crê que o Senhor trouxe você aqui neste lugar para ministrar o teu coração, para falar com você? Amém? Eu acredito que a ministração de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, ela não começa quando a palavra de Deus ela começa a ser ministrada na igreja, não. Mas eu acredito que o momento em que a gente começa a adorar ao Senhor, o momento que a gente começa a cantar cânticos, a levantar as mãos e louvar o Senhor, Ele já está falando conosco. Amém, amados? E nessa noite o Senhor, Ele já começa a ministrar o nosso coração, o Senhor, Ele já começa a falar conosco, dizendo que a presença dEle é aquilo que mais importa na sua vida. Amém? A presença do Senhor, ela é real neste lugar. E é quando nós buscamos esta presença, é quando nós atraímos esta presença para as nossas vidas, é que somos habilitados, fortalecidos e capacitados para vencer as adversidades, para vencer as lutas, para vencer os dias maus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você está aqui e talvez a tua mente, o teu coração, os teus ombros estão pesados de tantas lutas, de tantas situações que precisam ser mudadas, de tantas decisões que precisam ser tomadas, de tantas coisas que precisam ser resolvidas. Mas nessa hora o Senhor, Ele já começa a falar comigo e com você, através da adoração. Busque a minha presença. Levanta a tua mão, abra a tua boca e adore. Levante a tua mão, abra a tua boca e glorifica, porque é quando você glorifica, louva e adora, que Deus, Ele entra com providência. Aleluias. Eu sempre digo isso, nós sempre dizemos isso aqui na igreja, e é uma verdade espiritual que nós precisamos aprender de uma vez por todas. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, todas as situações que o inimigo trama, ou todas as lutas que nós passamos, da parte do diabo, tem como objetivo enfraquecer você. Aquilo que você passa tem como objetivo principal fazer com que você desanime, com que você pare de buscar, com que você pare de orar, com que você deixe a posição que Deus te colocou. Mas enquanto o inimigo ele usa as aflições para tentar nos derrubar, o Senhor ele se aproveita das aflições para nos fortalecer e para manifestar a glória dele na sua vida, amém? Então se hoje Deus está permitindo, e tudo que você passa na sua vida é permissão de Deus, então se Deus está permitindo que você passe por essa luta, que você enfrente essa dificuldade, o diabo quer se aproveitar dela para desanimar você, mas Deus está permitindo essa luta para que você fique mais forte, para que você fique mais resistente, e acima de tudo, dentro desta luta, Deus vai manifestar a glória dele diante dos teus olhos. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, creia, o socorro de Deus, ele vem sobre a sua vida. Apenas não deixe de adorar, não deixe de buscar, amém? Você crê que Deus vai falar com você mais ainda, amém? Falar, Ele já está falando, mas Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração, e eu acredito muito que esta palavra, ela é um recado de Deus para nós. Eu falei hoje pela manhã, e vou falar a mesma coisa hoje. Hoje é domingo, dia dos pais, e eu havia preparado uma ministração toda especial, né? Em cima do dia, em cima da data, já estava tudo preparadinho. Mas quando foi hoje, 6 horas da manhã, foi a hora que o Espírito Santo, foi a hora que eu despertei, eu não acordei, porque quando você acorda, você vai indo, vai virando na cama, aí você vai abrindo os olhos devagarinho, e aí você acorda, não é isso? Mas não, estava dormindo e de repente eu fiz assim, ó, ativou. Então eu tinha certeza que era o Senhor que estava me chamando, glória a Deus, amado. Aí a gente foi, eu fui lá para o meu outro quartinho, lá para o quartinho do Davi, fui orar, e aí o Senhor me fez... e trouxe essa palavra ao meu coração, e eu queria muito compartilhar isso aqui com você, porque eu acredito que se você está aqui nessa noite, se Deus nos deu a palavra, e se você está aqui nessa noite, é porque esta palavra, ela vai te ajudar de alguma forma, ela vai falar com você de alguma forma, amém? Pega a palavra de Deus, por favor, e abra comigo em Gênesis, no capítulo de número 17, pode acender aí a luz, Gênesis, capítulo de número 17, isso.
Pega a palavra de Deus aí, pegue a Bíblia. Enquanto você está encontrando aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet nesta noite. Deus abençoe poderosamente você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para que você receba as notificações e para que tudo aquilo que nós estivermos fazendo, todas as ministrações que forem trazidas aqui, você possa ter acesso e Deus ele venha falar com você através de cada uma delas. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e a partir desse momento, preste total atenção naquilo que Deus ele vai nos ministrar. Gênesis, no capítulo de número 17, assim que você encontrar, dá um glória a Deus bonito aí. Dá um glória a Deus bem alto, glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 17, veja o que a palavra vai nos dizer aqui no versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora olha o que o Senhor vai falar em seguida. Anda em minha presença e sê perfeito. Glória a Deus, amados. Então veja que o Abraão, um homem experiente, um homem com 99 anos de vida, um homem que já tinha ali uma caminhada com Deus, né? Porque Deus o chamou por volta dos 75 anos ali, Deus o chamou. Então Abraão já tinha um certo tempo de caminhada com o Senhor, Abraão já tinha uma idade que lhe dava experiência, mas agora Deus vai chamar Abraão e ele vai dizer o seguinte: eu quero que você seja perfeito. Glória a Deus, amados. Aí talvez você diga assim: mas pastor, todos nós somos falhos, pastor, todos nós pecamos. Como é que Deus ele vai fazer esse pedido para Abraão? Como é que Deus ele vai requerer de um homem falível como Abraão, ou assim como eu? Como é que Deus ele pode fazer esta exigência? Anda em minha presença e ser perfeito. Pois é, mas o que o Senhor ministrou ao nosso coração é que esta perfeição que Deus estava requerendo do Abraão não era uma perfeição de atos ou de obras, até porque a semente do pecado está em nós. É impossível para mim, é impossível para você, é impossível para cada um de nós que estamos aqui sermos perfeitos naquilo que diz respeito às nossas obras, porque somos sementes, somos frutos do pecado. Mas existe uma maneira em Deus, existe algo em Deus em que nós podemos ser perfeitos para Ele, mesmo sendo homens falhos. Olha que coisa. O Espírito Santo ele ministrou no nosso coração que existe uma forma de sermos perfeitos em Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu quero ler mais uma vez, estamos em Gênesis, capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Repita comigo, igreja, diga: anda, mas diga bem alto, diga: anda em minha presença e ser perfeito. Agora vira para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela: anda na presença de Deus e seja perfeito. Amém? Você crê que Deus vai falar com você através desta palavra? Você crê que Deus vai ministrar o teu coração? Amém? Então estenda a tua mão aqui para frente assim, ó, estenda a tua mão para frente, curve a cabeça, feche os teus olhos e comece você agora a fazer a tua oração nesse momento. Comece a clamar. Comece a orar ao Senhor, comece a dizer para Ele: Senhor, eu vim aqui nesta noite, eu vim aqui neste lugar, eu separei este momento, porque eu preciso ser direcionado pela Tua palavra, eu preciso ouvir a Tua voz de maneira clara, para que eu venha entender os Teus mistérios e saber de que maneira me portar, de que maneira seguir, de que maneira Te alegrar. Então Espírito Santo, fala comigo nesta noite, vai pedindo isso ao Senhor agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, no lugar chamado casa de oração, no lugar onde nós acabamos de louvar que a Tua presença é real. Então em nome de Jesus, Senhor, vem falando conosco agora, não aquilo que nós queremos ouvir, mas vem falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, para sermos homens, mulheres, filhos melhores na Tua presença. Vai jogando por terra, Senhor, os impedimentos, as barreiras
e todos os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra. Prepara, Senhor, o ouvido de cada um de nós para te ouvir. Prepara os nossos corações para te receber. Ministra-nos, fala conosco nesta hora. É o que nós te pedimos e com toda a fé te agradecemos, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém, Jesus. Diga glória a Deus, diga graças a Deus e dê aquela melhor salva de palmas para Jesus. Isso, mas você vai fazer o teu melhor. Abre também aí a tua boca e vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Pai, fala conosco nessa noite, ministra-nos. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Senta por favor no teu lugar a partir de agora. Procura não conversar. Amém? Apenas preste atenção. Olhe para cá para frente, preste atenção naquilo que o Senhor ele vai nos ministrar. Você sabe que quando eu li esse texto aqui, a primeira coisa que me saltou aos olhos, a primeira coisa que me chamou a atenção, foi justamente esse pedido que Deus vai fazer de Abraão. Porque a primeira impressão que nós temos é que Deus estava requerendo do Abraão algo impossível. É como nós falamos aqui na introdução. Nós somos semente do pecado, nós fomos gerados no pecado. O pecado de Adão, ele passou de geração a geração. Todos os homens que procederam de Adão e Eva vieram marcados com esta semente pecaminosa. Então quando Deus ele se vira para Abraão, e quando Deus ele diz: Abraão, eu quero que você seja perfeito, a primeira impressão que nós temos é que Deus estava requerendo de Abraão algo impossível, e de fato é. Por melhor que o ser humano seja, por mais boas intenções que o ser humano tenha, ou por mais que o homem ele se esforce, até mesmo em buscar a Deus, ele nunca vai alcançar um patamar de perfeição, a ponto de não pecar, a ponto de não errar. Então eu fiquei me perguntando: Senhor, mas quando o Senhor pede para que Abraão seja perfeito, é sobre o que o Senhor está falando? E justamente para nos fazer entender que tipo de perfeição era esta que Deus estava requerendo do Abraão, que tipo de perfeição era essa que Deus via como possível na vida de Abraão, e que Deus também vê como possível na minha e na sua vida, é que para me fazer entender essa revelação, Deus nos levou a um outro texto, que eu quero que você abra comigo, deixe marcado, é claro, Gênesis 17, deixe marcado aí, mas eu quero que você vá comigo em Gálatas, Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, um texto bastante conhecido na palavra, está aqui, ó, Gálatas no capítulo 5, veja o que o Senhor, ele vai nos ministrar aqui. Na verdade, esse texto é o início, é Deus explicando, é o início de um entendimento para aquele texto de Gênesis 17. Deixa Gênesis 17 guardadinho, a gente vai chegar lá. Mas vamos entender aqui. Gálatas capítulo 5, se você encontrou, diga glória a Deus. Se você encontrou, diga aleluias, amém. Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E aí no versículo 18 ele vai nos dar uma informação muito importante. Versículo 18 ele vai dizer assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Eu quero que você repita comigo esse texto. Diga, mas, vamos participar, diga, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então você conhece muito bem esse texto de Gálatas, eu sei que você conhece essa palavra. E se nós analisarmos pelo conhecimento que nós temos deste texto, nós vamos perceber que, segundo o que Paulo explicou, andar em espírito nos faz ter 3 vantagens. Paulo aqui, de uma maneira implícita, ele vai nos revelar as 3 vantagens de nós andarmos em espírito, de nós sermos dirigidos pelo Espírito. A primeira vantagem que nós temos ao andarmos em espírito,
quem anda em espírito vence a carne. Amém, amados? Paulo está dizendo aqui, a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas aquele que anda em espírito, ele consegue vencer esta batalha. Aquele que anda em espírito, ele consegue vencer os desejos da sua carne, que guerreiam contra a vontade de Deus, que opera na sua vida. Então, segundo Paulo, a primeira vantagem de nós andarmos em espírito, quem anda em espírito vence a carne. A segunda vantagem de nós andarmos em espírito, quem anda em espírito produz os frutos do espírito. Glória a Deus, amados. Porque ele vai relatar aqui acerca dos frutos da carne, mas ele também vai citar a partir do versículo 22, não é isso? Isso. A partir do verso 22, ele vai falar acerca dos frutos do espírito. Ele diz: mas o fruto do espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. Então, uma pessoa que escolhe andar em espírito, além de primeiro ela vencer a carne, essa pessoa também ela vai passar a produzir os frutos do espírito. E o que são os frutos do espírito? Os frutos do espírito nada mais são do que as características de Deus em nós. Eu vou passar a amar como o Senhor ama. Eu vou passar a ter a paz que excede todo o entendimento. Eu vou me tornar uma pessoa mais longânime. Eu vou me tornar uma pessoa mais mansa. Então, segundo Paulo, andar em espírito, primeiro, me faz vencer a carne. Andar em espírito, segundo, ele me faz desenvolver na minha vida os frutos do espírito que me tornam parecidos com o Senhor. E a terceira vantagem, e é nessa vantagem que eu quero que você preste bastante atenção. A terceira vantagem, quando eu ando em espírito, eu passo a não estar debaixo da lei. Você pode repetir isso comigo? Diga, quando eu ando, diga bem alto, vamos participar, diga, quando eu ando em espírito, eu passo a não estar debaixo da lei. Mas aí você pode virar para mim e dizer assim, mas pastor, por que não estar debaixo da lei é uma vantagem? Se eu sou um servo de Deus, se eu sou uma pessoa que entregou a vida para Jesus, se eu estou firme na igreja, eu não tenho que pautar a minha vida na lei do Senhor? Eu não tenho que obedecer às escrituras e estar dentro da palavra? Você vê que Paulo está dizendo aqui, no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, se o verdadeiro servo de Deus precisa ser guiado pela lei, pela palavra, por que não estar debaixo da lei seria uma vantagem de se andar em Espírito? E foi aí que o Espírito Santo começou a mergulhar, me fazer mergulhar ainda mais na palavra. Vamos partir do princípio acerca daquilo que é lei. O que é uma lei? Isso tudo foi o Senhor me fazendo entender. O que é uma lei? Segundo, de uma forma natural, uma lei, ela é uma prescrição que impõe a obrigação de alguém se submeter por meio de uma pena. Então, o que seria uma lei? O que seria a lei dos homens? Se você for no dicionário e se você for procurar o significado da palavra lei, o que é lei? Uma lei é uma prescrição, ou seja, é algo escrito, é uma prescrição que impõe uma obrigação. Diga comigo, lei. Vamos repetir, diga, lei é obrigação. Então, uma lei é uma prescrição que me impõe uma obrigação de me submeter a alguma coisa. E uma vez que eu não me submeto, eu sou passivo de receber punição. Então uma lei, ela é uma obrigação, é algo que me é imposto. Eu sou obrigado a obedecer, porque se eu não obedeço, eu vou sofrer punições. A lei me obriga. Pastor, e por que leis são criadas?
Por que são necessárias leis para que as coisas... Você vê que em qualquer lugar que você chega, seja num país, seja numa instituição militar, ou seja numa instituição comercial, não importa. Em todo lugar existem leis, em todo lugar existem regras. E por que as leis elas são criadas? Leis são criadas para resolver e evitar problemas. Amém? Por que as autoridades elas criam leis? Por que os governos criam leis? Para evitar e resolver problemas. Eu vou contar um exemplo que eu dei aqui hoje de manhã para que você entenda isso. Nós fomos pesquisar e nós descobrimos na história que o primeiro automóvel que pisou em território brasileiro, primeiro automóvel, não haviam carros, mas o primeiro automóvel, ele surgiu no ano de 1891, e quem trouxe esse automóvel foi Santos Dumont. Santos Dumont, você sabe que foi o pai da aviação, mas em 1891 ele trouxe o primeiro carro esteve em solo brasileiro. E o primeiro carro a ser emplacado no Brasil foi no ano de 1903. Esse carro era de um homem chamado Francisco Matarazzo. Então o automóvel com placa número 1 no Brasil surgiu em 1903. Só que veja, 38 anos depois do primeiro automóvel, no ano de 1941, é que vai surgir a primeira lei de trânsito do Brasil. Então durante 38 anos, nós tivemos carros circulando livres pelo país, mas não havia um código de trânsito, não havia uma lei de trânsito, não havia carteira de motorista ou qualquer tipo de regulamentação que instruísse tanto motoristas como favorecesse pedestres. Então durante 38 anos a gente não teve isso. Aí em 1941, 38 anos depois, surgiu a primeira lei. Por que a lei foi criada? É muito simples. Com o aumento do poder aquisitivo das pessoas, pelo fato das pessoas começarem a comprar muitos carros, pelo aumento da demanda, foi-se necessário criar regulamentações. Para quê? Para proteger motoristas, para proteger pedestres, para evitar problemas, para evitar acidentes. Era necessário que agora tivessem sinais de trânsito, sinalização em pistas. Rodovias precisariam ser criadas para quê? Para que aqueles carros, para que a demanda pudesse ser atendida. Então era necessário, fazia-se necessário que leis fossem criadas. Para quê? Para evitar e para resolver problemas. Glória a Deus, amados. Por que eu estou te dando esse exemplo natural? Porque na palavra de Deus acontece exatamente a mesma coisa. A Bíblia diz que quando Deus ele formou o primeiro homem, Adão, Deus não criou leis, Deus não deu a Abraão uma lei, não havia lei na criação. Deus apenas deu uma ordenança, Deus ele deu uma direção. Deus ele disse assim para Adão: Adão, você está vendo esse jardim aqui? De todas as árvores do jardim você vai poder comer livremente. Porém, dessa árvore aqui, a árvore da ciência do bem e do mal, dessa você não vai poder tocar, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não havia uma regulamentação, não havia uma lei que o obrigasse a obedecer, não. Deus simplesmente liberou uma palavra. E o que Deus esperava com isso? Que Adão usasse o seu livre-arbítrio para obedecer aquela palavra. Só que você conhece bem a história. O homem pecou. O homem, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Por conta da sua desobediência, o pecado entrou na humanidade. Com a entrada do pecado, a morte passou a reinar sobre o homem. Quando Deus olhou que aquele homem agora havia pecado, e por causa do pecado ele estava sujeito à morte, o que Deus fez? A humanidade aumentou, o pecado cresceu, com o passar dos anos o povo foi se tornando escravo, lá na terra do Egito, porque o pecado escraviza. E diz a Bíblia que depois de 430 anos, o povo já ali escravizado, porque na verdade a escravidão na terra do Egito era uma parábola, era uma sombra
daquilo que acontece quando o homem ele peca contra Deus. O meu pecado me escraviza. Olha aqui para mim. O meu pecado me escraviza. O seu pecado te escraviza. Glória a Deus, amados. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos libertar. O Senhor é poderoso para quebrar o jugo. Então o povo ele vai pecar, a humanidade vai crescer, homens vão passar pela terra e Deus não vai fazer nada. Até que quando chegou na época de Moisés, Deus ele não só trouxe libertação do cativeiro, mas depois que o povo foi livre da opressão no Egito, o que Deus fez? Depois que o povo saiu do Egito, Deus trouxe as leis. Diga glória a Deus. Você agora está livre. Você está livre do Egito. Então agora Deus ele vai trazer as leis. Amém? Deus ele vai entregar as tábuas, os mandamentos para Moisés. Moisés, essa aqui é a lei. Para que de agora em diante, vocês que são um povo livre, não venham mais cair no jugo da servidão. Essas aqui são as leis. Que cada servo meu, cada serva minha, terá que obedecer, porque uma lei prescrita é uma responsabilidade, é uma obrigação. Então Deus vai colocar lá os 10 mandamentos. Deus vai libertar e vai dar a lei. Só que havia um problema na lei de Deus. A lei ensinava, a lei alertava, a lei instruía. Mas apesar de ensinar, alertar e instruir, a lei não era perfeita. Repita comigo, diga, a lei, diga bem alto, a lei não era perfeita. E sabe por que a lei não era perfeita? Porque a lei obrigava. Sabe por que a lei de Deus não era perfeita? Porque a lei impunha. Se você não obedecer, o céu vai se abrir e o fogo vai descer e você vai ser consumido. Se você não obedecer, a terra vai se abrir e você vai ser consumido. Olho por olho, dente por dente. A lei ensinava, a lei instruía, mas ela não era perfeita, porque ela fazia com que os homens buscassem a Deus por uma obrigação. Estar debaixo da lei de Deus significava obedecer por imposição, significava obedecer por obrigação. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, Paulo ele vai dizer o seguinte, que a letra mata, diga glórias a Deus. E por que a letra mata? A letra mata porque ela obriga, sim, eu sou obrigado a obedecer. Mas apesar da letra matar, o que vivifica é o Espírito de Deus na minha vida. Diga glória a Deus. Querido, uma vez que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, uma vez que eu sou guiado e direcionado pelo Espírito de Deus, eu até vou obedecer a lei, mas eu não vou obedecer a lei por uma imposição ou por uma obrigação, mas eu vou obedecer, eu vou estar sujeito à lei, porque ao andar em Espírito, ao estar na presença do Senhor, eu vou ter prazer nesta lei, e é por este prazer que o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Diga glória a Deus. É essa a grande diferença. Por que a lei não era perfeita? Porque Deus dizia, se você pecar, você vai ter que matar um animal, você vai ter que levar no sacerdote, você vai transferir o teu pecado daquele animal, você vai sacrificar aquele animal, você vai espargir o sangue sobre o altar e vai queimá-lo, e aí o teu pecado vai ser perdoado. O que as pessoas começaram a fazer? Se é só sacrificar um animal, então eu posso pecar à vontade, qualquer coisa é só eu ir lá, pegar o animal, levar para o sacerdote, ele sacrifica e o meu pecado vai ser expiado. A obrigação da lei acabava fazendo com que as pessoas perdessem o temor do Senhor. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. As pessoas começaram a agir mecanicamente. Queridos, e nessa noite Deus ele está trazendo essa palavra ao nosso coração para nos fazer entender de uma vez por todas que Deus ele não quer que eu esteja aqui neste lugar, Deus ele não quer que você esteja na igreja
pelo medo, ou pela obrigação, ou por medo de que uma situação aconteça. Quantas e quantas pessoas que eu vejo que às vezes dizem: ah, pastor, você sabe por que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus, pastor, porque eu sei que Deus é o único caminho, e se eu não servir a Deus, eu vou para o inferno. Ah, pastor, você sabe por que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja porque se eu não buscar a Deus, a minha alma está perdida. Ah, pastor, você sabe por que eu sou dizimista? Sabe por que eu sou ofertante? Porque se eu não for fiel, o devorador vai arrancar tudo o que eu tenho. O que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa, ela está buscando a Deus, porém ela está se colocando debaixo da lei. Amado, Deus, Ele não quer que você o sirva por medo. Deus, Ele quer que você sirva por amor. Diga glória a Deus. Deus, Ele não quer que você abra a tua boca e glorifique. Deus, Ele não quer que você saia da tua casa num domingo à noite chuvoso e que você venha na igreja apenas para bater o cartão. Não, Deus, Ele quer que você venha a este lugar porque você reconhece que Ele é Deus na tua vida, que Ele é Senhor da tua vida, que você depende dEle e que sem Ele você nada pode fazer. Deus, Ele quer que você o adore em espírito. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não é pela palavra, não é pela letra, não é pela imposição, é pela glória do Senhor. Diga glória a Deus. Apesar da lei ser boa, diga comigo, a lei, repita bem alto, diga, a lei é boa, mas apesar da lei ser boa, a lei impõe, a lei obriga. Queridos, e Deus não quer que você esteja aqui obrigado. Quem entende o pastor, diga glória a Deus aqui. Deus não quer que você vá para a rede, que você vá para a célula. Deus não quer que você sirva, que você glorifique, que você louve por obrigação, não. Porque se Deus quisesse que você servisse a Ele por obrigação, Ele não teria nos dado livre-arbítrio. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos, por quê? Porque Deus espera que eu venha usar o meu livre-arbítrio para servi-lo, não por obrigação, mas para servi-lo espontaneamente, por eu reconhecer que só Ele é o Senhor. A perfeita adoração, e eu quero que você guarde isso, a perfeita adoração não está em nós buscarmos a Deus sob pena de morrer. Eu tenho que estar na igreja, porque se eu não estiver na igreja e morrer eu vou para o inferno. Não. A perfeita adoração, ela não é apresentada sob pena de eu perder alguma coisa, não. Mas a perfeita adoração está em nós adorarmos a Deus, não debaixo da lei pela imposição, mas adorarmos a Deus em espírito pela adoração. Diga glórias a Deus. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo aquilo que Deus está falando com a gente, amado? Eu não tenho que estar obrigado, eu não tenho que fazer empurrado, eu não tenho que servir porque a palavra me impõe, porque a palavra me obriga. Não. Quando eu faço isso, eu não estou andando em espírito, mas eu estou debaixo da lei. Pastor, o que significa andar em espírito? Eu vejo tantas pessoas falando, tantas pregações que dizem: você tem que andar em espírito, porque quem anda em espírito não cumpre as concupiscências da carne. Quem anda em espírito não está debaixo da lei. O texto que a gente leu em Gálatas 5 diz o quê? Que aqueles que andam em espírito não estão debaixo da lei. O que significa estar debaixo da lei? Você não está debaixo de uma obrigação. Andar em espírito me tira de estar andando com Deus em uma obrigação e faz com que eu passe a andar com Deus espontaneamente. Glória a Deus, amado. Mas o que é andar em espírito? Talvez pessoas já perguntaram para você: pastor, eu ouço tanto esse termo andar em espírito. O que é andar em espírito? Repita comigo e nunca mais se esqueça disso. Diga comigo: andar em espírito é andar na presença de Deus. Posso ouvir um glória a Deus?
Quando a palavra fala acerca do Espírito de Deus, de nós andarmos em Espírito, a palavra está falando acerca de nós andarmos na presença dEle. O Espírito é a presença viva de Deus na minha vida. O Espírito de Deus é a presença de Deus em tudo que eu faço e aonde quer que eu vou. Eu vou falar para você o mesmo exemplo que eu falei hoje de manhã. A Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra na criação, como é que a terra estava? A terra estava sem forma, vazia e em trevas. Ou seja, a terra era completamente inabitável. Era um pedaço de terra morto no espaço. Mas o que a Bíblia diz? Que apesar da terra ser sem forma, vazia e em trevas, o Espírito de Deus, diga glória a Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, a presença de Deus estava ali. Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite e a tua vida e o teu mundo está sem forma, vazio e em trevas. Pastor, está tudo quebrado, está tudo desconjuntado. As pessoas me dão shalom, eu respondo shalom, mas está tudo quebrado, está tudo fora de lugar. Mas nessa noite eu profetizo sobre a tua vida, passe você o que passar, o Espírito de Deus, a presença de Deus estando na tua vida, Deus é poderoso para mudar a tua história. Aplauda bem forte ao Senhor. Aonde a presença de Deus está, a transformação. O Espírito de Deus nada mais é do que a presença de Deus. E é quando eu entendo esta verdade espiritual, é que a gente começa a entender os dois textos. Primeiro o texto de Gálatas 5, volta aí, o que Paulo está dizendo? Gálatas capítulo 5, versículo 18, ele diz, repita comigo, mas, diga bem alto, diga, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Glória a Deus, amados. Olha aqui para mim. Quem anda em Espírito, e o que é andar em Espírito? É andar na presença de... Quem anda na presença de Deus, não está debaixo da lei. Glória a Deus, igreja. Se sujeita à lei, mas não está debaixo de uma obrigação, mas está debaixo de um amor, está debaixo de um sentimento muito maior do que uma imposição. A pessoa que anda em Espírito, ou seja, a pessoa que coloca a sua vida constantemente na presença de Deus, essa pessoa jamais estará na igreja por obrigação. Essa pessoa jamais vai dobrar o joelho e orar e jejuar por obrigação. Você sabe por que tem pessoas que dizem, pastor, para mim é impossível jejuar. Eu vejo um monte de gente dizendo, pastor, eu não consigo jejuar de maneira nenhuma. Para mim é uma coisa muito... É impossível jejuar. Você sabe por quê? Porque essa pessoa está debaixo da lei. Ela não anda em Espírito. Porque quando você anda em Espírito, as coisas que nós precisamos fazer, nós não as fazemos por uma obrigação. Elas se tornam prazerosas. Glória a Deus, amados. Orar não se torna um jugo quando eu ando em Espírito. Jejuar não é um problema quando eu ando em Espírito. Ter uma vida santa, me afastar do pecado, não se torna uma coisa impossível, não se torna um gigante invencível quando eu ando em Espírito. Porque aquilo que eu preciso fazer deixa de ser uma obrigação imposta pela lei e torna-se um prazer voluntário ao Senhor. Glória a Deus. E quando a gente entende esse texto aqui, quando a gente entende o que é andar em Espírito, e quando a gente entende o que é não estar debaixo da lei, a gente vai entender o texto inicial, lá em Gênesis 17. O que Deus estava falando com Abraão?
com aquele homem de 99 anos, com aquele homem experiente, o que Deus disse para ele? Deus chamou Abraão e disse: Abraão, anda aonde, igreja? Na minha presença. Você pode dizer glória a Deus aí? É porque o Espírito não estava manifesto ainda no tempo de Abraão. Mas se o Espírito fosse manifesto no tempo de Abraão, Deus não ia dizer, anda na minha presença. Deus ia dizer para Abraão, Abraão, anda em Espírito. Porque quando você andar em Espírito, é andando na minha presença que você vai ser perfeito. Diga glória a Deus. Mas não perfeito porque você nunca vai errar. Não, você vai errar. Andando na minha presença você vai ser perfeito. Não é que você nunca vai pecar, não. Você vai errar sim, você vai pecar sim. Mas quando você anda na minha presença, a tua adoração se torna perfeita, a tua vida espiritual, a tua comunhão, a tua fé se torna perfeita. Mesmo você sendo alguém imperfeito, você vai prestar um perfeito louvor, porque você não está na carne, você não está debaixo da lei, você está na minha presença. Glória a Deus. Queridos, e nesta noite, Deus, através desta palavra, Ele não falou apenas com Abraão, Ele não falou apenas com aquele homem de 99 anos, que tinha praticamente 15 anos de caminhada com Deus. Nessa noite Deus está falando com cada um de nós aqui neste lugar. Glória a Deus, amado. Deus está dizendo para mim e para você, pare de ser alguém religioso, que busca Deus para bater um cartão, como se você fosse numa firma e que você tivesse que bater um cartão. Pare de ter uma vida espiritual condicionada apenas a obrigações e a imposições, porque tem muita gente que só funciona à base da oposição, a base, de você obrigar. Tem gente que só vem para a igreja porque ela diz, não, eu tenho que ir para a igreja, porque se eu for para a igreja, se eu não for para a igreja, Deus não me cura. Pastor, eu tenho que estar na igreja, porque se eu não for para a igreja, Deus não vai abrir a porta. Pastor, eu tenho que estar na igreja, porque se eu não for na igreja, as coisas não acontecem. Para. Quando você anda em espírito, ainda que você busque e as coisas não aconteçam, quando você anda em espírito, ainda que você ore e a resposta não venha, quando você anda em espírito, ainda que você busque e nada aconteça, você não chora, você não se frustra, você não desanima, você levanta a tua mão, você abre a tua boca, glorifica o Senhor e diz, nu eu vim a esta terra, nu eu tornarei dela. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, não importa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não importa se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer, eu ando em espírito. Não importa se vai acontecer, se não vai acontecer, eu adoro espontaneamente. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Pastor, eu quero ser essa pessoa que anda, que vive, que busca Deus, andando com Ele em espírito. Eu quero ser essa pessoa. O que você precisa fazer a partir de hoje? Eu dei esse exemplo aqui de manhã e vou dar esse mesmo exemplo agora. O que uma pessoa precisa fazer quando ela diz assim, pastor, a partir de hoje eu quero andar na sua presença? Qual é a primeira providência que eu preciso tomar quando eu resolvo andar na presença de alguém? A primeira providência que eu preciso tomar é passar a frequentar todos os lugares aonde esse alguém vai. A primeira providência que eu preciso tomar para ser um homem, para ser uma mulher, para ser uma pessoa que anda na presença de Deus, ou seja, que anda no Espírito e não está debaixo da lei, a primeira providência que eu preciso tomar é estar nos ambientes em que a pessoa da qual eu quero andar na presença esteja. Eu nunca vou conseguir andar em espírito. E o que é andar em espírito? Andar em espírito é andar na presença de Deus. Eu nunca vou conseguir andar em espírito. Eu nunca vou conseguir andar na presença de Deus se eu não estiver nos lugares aonde Deus está. Se os lugares por onde eu ando,
se as coisas que eu faço, se as escolhas que eu tomo, são escolhas que me levam para longe da presença do Senhor. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Quais são as escolhas que você tem feito? Que eu tenho feito, que nós temos feito? Será que as minhas escolhas, elas têm me trazido para perto da presença de Deus ou para longe dela? As escolhas que eu tenho feito, será que elas têm me proporcionado andar mais na presença de Deus? Ou ser apenas um crente burocrático, que só bate o cartão, que só obedece mecanicamente, por não andar em espírito, mas por estar debaixo da lei? Eu volto a repetir e para nós finalizarmos. Eu não estou dizendo aqui que a palavra de Deus, que a lei do Senhor não é importante, não. Diga assim comigo: a palavra de Deus, a lei do Senhor é fundamental. Lâmpada para os meus pés é a tua, e ela é luz para o meu caminho. Nós não vivemos sem a palavra, nós não vivemos sem a lei, mas eu preciso da lei. A lei é importante, a palavra de Deus é fundamental quando eu ando na presença, quando eu ando em espírito. Você entende essa palavra em nome de Jesus? Quantos aqui creem e entendem essa verdade espiritual dita por Deus nesta noite? Diga glória a Deus. O que é que vai fazer a diferença entre ter uma vida transformada e abençoada na presença de Deus e não ter? Porque nós temos dois tipos de pessoas na igreja. Nós temos aquelas pessoas que vivem os milagres. Nós temos aquelas pessoas que experimentam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E nós temos também aquelas pessoas que simplesmente ouvem falar, que simplesmente sabem que a vontade de Deus é boa, mas que não desfrutam. Deus não quer que você conheça apenas, Deus quer que você viva. Glória a Deus, amado. Deus não quer que você olhe as pessoas vivendo, Deus quer que você desfrute. Diga glória a Deus. Mas qual é o segredo disso? Anda em espírito, anda na minha presença e seja perfeito em adoração. Se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, isso, quero pedir a você, vamos dar para Jesus nesta noite a nossa melhor salva de palmas, mas aplauda bem forte ao Senhor neste lugar. Abra a tua boca e diga glória, glória a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir uma coisa para você, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos. E é uma coisa que a gente sempre tem que fazer quando a gente está na igreja. Sempre quando você ouve uma palavra. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o Senhor falando comigo, é o Senhor falando com você. Então sempre que a gente tem a oportunidade de estar na igreja e a palavra falar com a gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Porque às vezes a gente consegue enxergar os erros dos outros de uma maneira muito fácil. É muito fácil eu olhar para o meu irmão, é muito fácil eu olhar para a minha irmã e apontar aquilo que a pessoa precisa fazer, e a gente já dá um diagnóstico, e a gente já diz, não, essa pessoa precisa fazer assim. É muito fácil a gente olhar para as pessoas e enxergar a solução do problema dos outros. Mas amado, a cada palavra que a gente ouve na igreja, a gente tem que olhar para dentro de nós, e a gente tem que perguntar ao Senhor, Senhor, o que está faltando? Será que está faltando eu andar mais em espírito? Será que eu estou sendo muito burocrático e pouco espiritual?
Então nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Nós vamos louvar a Deus com uma canção que nós louvamos a Deus essa manhã e tem tanto tempo que a gente não louva ela. E como Deus falou com a gente através dessa canção. E eu acredito que Deus vai falar com você também nesta hora. Você pode fechar os teus olhos, levantar a tua mão e dar glória, glória, glória a Deus. Você pode levantar a tua mão, fechar os teus olhos. Começa a fechar os seus olhos e começa a olhar para dentro de você. Começa a fechar os seus olhos e começa a olhar para como você tem conduzido a tua vida com Deus. Será que você não tem sido esse crente burocrático? Será que você não tem sido esta pessoa religiosa e que tem ali a palavra e que ali se alegra de fazer as coisas dentro da palavra, mas que muitas das vezes, por não ter uma experiência mais profunda, por não andar com Deus, está tanto debaixo da lei, que sem perceber você não tem conseguido andar em espírito? Então vai levantando a tua voz, vai abrindo a tua boca e vai dizendo: Senhor, eu não quero simplesmente ser um crente que vem à tua casa, eu não quero simplesmente ser uma pessoa que ouve a tua palavra e que acredita na tua palavra e que conhece a tua palavra, mas que, Senhor, não vai além, mas que, Senhor, faz as coisas empurrado por obrigação. Não, Senhor, eu não quero estar debaixo da obrigação da lei, uma vez que o Senhor me dá o livre-arbítrio para eu andar na presença do Senhor, para eu andar em espírito. Levante a tua mão, abre a tua boca e comece a adorar ao Senhor nesta noite. Abre a tua boca e comece a dizer: Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Senhor, eu quero andar em espírito, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua vontade seja um prazer, para que orar, para que jejuar, para que estar na tua casa não seja uma obrigação, ou um fardo, ou um cansaço, mas buscar a tua presença seja o meu prazer. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui nesta noite, ouvimos a tua palavra, e eu não tenho dúvidas de que cada um dos teus filhos que aqui estão ouviram, compreenderam, entenderam a tua palavra. Eu tenho certeza que esta pessoa está aqui, Senhor, e o teu filho entendeu a necessidade de andarmos na tua presença. É na tua presença que rendemos o perfeito louvor, é na tua presença, é andando em espírito, que a nossa vida torna-se uma vida de adoração, que te glorifica, sem imposição, sem medo, Pai querido, mas ali na tua presença. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, faz de nós verdadeiros adoradores, faz de nós, Pai, homens e mulheres que não sejam impulsionados, dirigidos pela obrigação da lei, mas que sejamos dirigidos pela espontaneidade, pelo prazer da tua presença, em nome de Jesus. E derrama a tua glória. Ô meu irmão, levanta a tua mão e peça isso a Ele, peça, derrama, 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 peça isso ao Senhor nesta noite. Derrama, Senhor, a tua glória sobre a minha vida, derrama a tua glória, Senhor, sobre a minha mente, sobre os meus olhos, sobre a minha vida. Aleluias. Você pode adorar ao Senhor. Meu maior prazer é estar em tua presença. Louve. É estar em tua presença, prostrado aos teus pés. Te adorar, Jesus. Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz. Você pode dizer isso? Eu ouço a tua voz. Eu sinto, diga. Eu sinto teu mover. Quero mais. Se você quer mais, levante a mão e louve. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção.
eu ergo as minhas e canto. Então declare bem alto, declare bem forte, diga: derrama a tua glória, derrama a tua. Peça isso ao Senhor. Inunda o meu ser, diga para Ele: inunda o meu ser dos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua. Adore a Ele nesta noite e peça a Ele nessa hora: inunda o meu ser dos rios desse amor. Levante a tua mão e adore ao Senhor nesse lugar. Levante a tua mão, abre a tua boca. Levante a tua mão, abre a tua boca e adore a Ele. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser este crente, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse adorador, em nome de Jesus. Erga suas mãos e adore ao Senhor. Que esse seja o teu maior prazer nessa noite. Aleluias. Diga mais uma vez: meu maior prazer. Louve. Meu maior prazer é estar em tua presença. Adore. Estar em tua presença. Se prostre na presença do Senhor, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, declare Ele. Eu ouço a tua voz. Eu sinto o teu poder, diga. Eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Erga suas mãos, solta a tua voz, adore. Derrama a tua glória. Derrama. Oh Senhor, derrama neste lugar. Encha o nosso ser nessa noite. Inunda o meu ser dos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua cheia. Derrama, Senhor, sobre nós. Aleluias. Inunda, Senhor. Inunda o meu ser dos rios desse. Eu quero ouvir os adoradores. Você que é um adorador, declare. Derrama a tua. Adore ao Senhor. Peça isso a Ele. Derrama a tua. Derrama sobre nós essa noite, ó Pai. Inunda-nos da tua presença, aleluias. Inunda o meu ser. Peça isso. Nos rios desse amor. Mais uma vez. Isso. Levante a tua mão, declare. Derrama a tua glória. Derrama, Senhor. Enquanto a tua igreja te louva, enquanto a tua igreja te adora, oh Senhor, derrama a tua glória sobre nós. Derrama a tua glória sobre nós, porque a partir de hoje queremos, ó Deus, andar na tua presença. Queremos ser perfeitos como Abraão. Queremos andar em espírito. Então derrama, Senhor. Enquanto a tua igreja louva, enquanto a tua igreja adora, enquanto os teus filhos estão te louvando e te adorando, vai derramando da tua glória, vai derramando da tua unção. Vai, Senhor, quebrando da nossa vida tudo aquilo que nos impede de andar contigo, de andar na tua presença e sermos perfeitos em adoração. Vai, Senhor, faz a tua obra em nós. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Derrama a tua. Derrama, Senhor, sobre cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Inunda
inunda o meu ser, nos rios Inunda o meu ser, diga. inunda o meu ser, nos rios desse amor. Para terminar, inunda O meu ser, nos rios deste amor. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Aplauda bem forte a Ele. Diga glória, glória a Deus. Levante a tua mão para o céu. Feche os teus olhos. E diga assim comigo: andar em espírito. Mas repita isso com fé. Diga: andar em espírito é andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus é estar e fazer com espontaneidade, com prazer, tudo aquilo que é da vontade do meu Senhor. Glória a Deus, amados. Primeiro Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Porque a única forma de você ser perfeito em adoração, a única maneira de você, sendo um homem imperfeito, ser perfeito na adoração, é se você estiver na minha presença, é se você andar em espírito. E quando nós andamos em espírito, as obrigações não se tornam julgos, as obrigações se tornam prazeres. Posso ouvir um glória a Deus? Se algo que é muito da vontade de Deus na sua vida é um jugo para você, se algo que agrada muito a Deus é um peso na sua vida, significa que você precisa buscar mais a Deus, andar mais na presença dEle, andar mais em espírito, para que aquilo que hoje é um peso e uma dificuldade se torne alegria e prazer, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aproveitar esse momento do culto é o momento da gente ofertar. Nós já vamos estar terminando daqui a pouquinho o culto. Mas hoje nós estamos falando de um assunto. Hoje nós estamos falando da vontade do Senhor ser prazerosa e não obrigatória. Da vontade do Senhor ser uma alegria e não um peso. E quando a gente fala de oferta, muitas das vezes, a gente acaba caindo nisso, né? Às vezes tem pessoas que dizem: pastor, o culto é maravilhoso, mas esse negócio de ofertar, esse negócio de ser fiel, pois é, meu irmão. Pastor, eu até faço, mas eu faço ali, pastor. Pois é, você faz, sabe por quê? Porque você ainda está debaixo do jugo da lei. Mas olha a palavra que a gente ouviu hoje. Quando nós andamos em espírito, nós não estamos debaixo da lei. Diga glória a Deus. Não é que a lei não seja a nossa bússola, não. A lei é a nossa bússola. Não é que a palavra de Deus não seja o nosso norte. Não, a palavra de Deus, ela é o nosso norte. Mas ela é o nosso norte não por uma obrigação, ou por uma imposição, por medo de ir para o inferno, ou por medo de perder a bênção. Mas ela é a nossa bússola pelo prazer de obedecer àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: que quando a gente vai ofertar, que a gente não oferte nem com tristeza e nem por necessidade, mas que a gente oferte com alegria, porque Deus ama aquele que dá com. E sabe quem é que dá com alegria? Não é aquele que está debaixo da lei, não é aquele que está debaixo da obrigação. Aquele que está debaixo da obrigação dá com, né?
Quem está debaixo da lei, debaixo da obrigação, arranja o dente para dar. Não. Mas aquele que dá com alegria é aquele que anda em espírito, é aquele que anda na presença. Você anda no espírito, glória a Deus, amado. Então pegue nas tuas mãos a tua fidelidade, você que trouxe hoje. Pastor, eu estou precisando de empréstimo, levanta a mão assim. Vou te pedir o coluna para entregar. Se você vai fazer por Pix, já está aqui. Você que nos acompanha pela internet, faça agora. Não com tristeza ou por necessidade, mas faça com alegria. Porque se você faz com alegria, significa que você tem andado em espírito. Significa que você tem andado na presença do Senhor. Amém? Pegue na tua mão o teu melhor, levanta assim para o alto. Ergue para o alto, toda a igreja fecha os olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Pai querido, eu tenho certeza que cada um dos teus filhos, seja essa pessoa que nos ouve pela internet, que nos vê pela internet, ou seja essa pessoa que está aqui na igreja agora, eu tenho certeza que cada uma destas pessoas que estão aqui, ouviram e entenderam o teu recado. Eu não tenho que ser dizimista por medo de perder ou por medo do devorador. Eu não tenho que ser fiel por uma imposição que me amedronte, mas eu tenho que ser fiel pelo reconhecimento de que o Senhor é digno de toda a adoração. E a tua palavra diz que a hora vem, e agora é esta hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, diga glória a Deus, e em verdade, aleluias. Oh Deus, é isso que o Senhor quer, que as pessoas adorem em espírito e em verdade, que as pessoas adorem na sua presença, mas não omitindo uma tristeza, mas simplesmente, ó Deus, espontaneamente na alegria do Senhor. A essa pessoa que está fazendo isso agora, Pai, que está ofertando com alegria, Senhor, que as suas promessas sejam manifestas, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre cada um a tua bênção tal que lhes advenha uma maior abastança. Que o Senhor dê ordens para que a bênção alcance esta pessoa nos seus celeiros e que tudo que ela fizer venha prosperar, não porque esta pessoa faz por interesse, mas porque ela está te adorando, e a bênção é a consequência da adoração. Abre os céus sobre a vida de cada um nesta hora, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga glória a Deus. Sai do teu lugar, você que trouxe, vem aqui na frente, deposite a tua oferta, vem louvando, vem adorando, fecha os olhos aí, vamos adorar. Derrama a tua Shekinah, Senhor, com palmas assim, ó, inunda o meu ser, peça isso a Ele, nos rios desse amor. Mais uma vez, derrama a tua glória, derrama a tua, derrama sobre cada vida nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Inunda o meu ser, nos rios desse amor. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Diga glória a Deus. Você está saindo daqui abençoado. Deixa eu ver o sorriso da Dani, deixa eu ver o sorriso do Marco, da Marilda ali, da glória a Deus, amém. Queridos, toma posse essa palavra em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã eu falei, tinha bastante gente hoje pela manhã, e eu falei com o povo o seguinte, eu falei, gente, andar em espírito